o mês está quase acabando, mas ainda dá tempo de falar aí do Novembro Roxo, uma campanha que reforça os cuidados para a prevenção à prematuridade. Você é de casa, sabia que o nascimento prematuro afeta 15 milhões de crianças todos os anos em nosso planeta? Para falar mais sobre esse assunto, ao vivo com a gente, a doutora Érica Hirata, pediatra e coordenadora da UTI neonatal do Hospital São Luís aqui em Campinas. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Roberta. Para a gente começar, doutora, explica para a gente aí o que é considerado um parto prematuro. Então, Roberta, a gestação normal, ela leva de 37 a 42 semanas. Então, a gente considera prematuro aquele que nasce com menos de 37 semanas. E normalmente, por exemplo, qual que a criança pode nascer com 33 semanas, 27 semanas? Qual a chance aí dela sobreviver, por assim dizer, né? Quanto menor essa prematuridade dela, maior o risco dela não sobreviver, doutora? É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Então, quanto mais prematuro o bebê, menos chances, claro, né, de sobrevivência e maior o risco de sequelas também, tá? Uhum. E quando a gente fala de sequelas, né, o que pode estar acontecendo aí com o bebê? Afinal, essas últimas semanas de gestação são aí fundamentais, né, para o desenvolvimento da criança. Sim, o bebê prematuro, ele nasce, assim, todos os órgãos são praticamente imaturos ainda. Então, o bebê vai ter uma dificuldade de respirar, ele vai ter uma dificuldade para se alimentar, tá? Então, assim, essa prematuridade, ela leva a tudo isso. E o bebê vai ter que aprender, eu costumo falar para os pais, ele vai ter que aprender muita coisa aqui fora que ele estaria lá no forninho, lá no útero da mãe quietinho, já prontinho, né, quando nascesse no termo, pronto para nascer, já sabendo sugar, respirar sozinho, se alimentar, manter a temperatura do corpo. Então, tudo isso o bebê prematuro ele vai ter que aprender a fazer aqui fora. Diferente do que quando nasce com 37 semanas para cima, né? Tá mais protegidinho ali, já vai aprendendo, então, no útero essas funções. Isso, ele vai tendo uma maturidade, né? Um desenvolvimento, ele vai nascer com peso melhor também, vai ter um controle da temperatura melhor. Tá? Vai ter uma coordenação que a gente fala para sugar, para deglutir, coisa que o prematurinho não tem, que ele tem que aprender mesmo, tá? Capacidade de digerir o leite, então o prematurinho estaria lá dentro do útero da mãe, quietinho, só recebendo os nutrientes e agora aqui ele vai ter que aprender a mamar. Ô, doutora, o Brasil, ele ocupa hoje, né, a 10ª posição nesse ranking mundial aí de prematuridade. O número, assim, é absurdo, né, de prematuros por ano, 340 mil, você estava me contando. Me conta um pouquinho também sobre quais são as causas, né, de tantas crianças nascerem prematuras, não só no Brasil, mas no mundo, como a gente mostrou aí no início. São diversos os fatores de risco que podem levar a um parto prematuro. Então, desde da idade materna, as mães com mais de 40 anos ou as mães que têm menos de 15 anos. O fato de já ter tido um parto prematuro também aumenta a chance de uma segunda gestação prematura. A gente tem alguns problemas que podem acontecer com a saúde materna. Então, uma hipertensão, uma pressão alta na gestação, um diabetes. Então, assim, tanto o diabetes como a pressão alta podem se desenvolver na gestação. Uma mãe que não tinha e pode apresentar. Intercorrências que podem ter durante a gestação, a bolsa estourar antes do tempo, um descolamento da placenta, que precisa realmente, né, levar ao nascimento do bebê. Tem alguns fatores também ginecológicos, né? Então, assim, algumas alterações do útero, da placenta, do colo, um colo que é muito curto, um colo que começa a se dilatar, o bebê pode nascer prematuro também. E estilo de vida da mãe. Então, assim, tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, tudo isso. Nutrição também. Então, a gente sempre recomenda para a mãe não fazer uma dieta restritiva, mas também controlar o ganho de peso na gestação. Então, assim, são diversos fatores, existem ainda causas que a gente ainda não conhece, tá? Mas tudo isso pode levar a um parto prematuro, sim. Caramba, são muitas as causas, né? Até difícil, assim, definir. Você comentou aí da questão da idade materna. Atualmente, as mulheres estão cada vez mais tendo filhos mais velhas. Isso também, então, é um fator que influencia. Sim, a mulher agora, né, no mercado de trabalho, tem postergado bem a gestação, né, a maternidade. Então, a gente vê que depois precisa correr atrás, precisa fazer tratamentos e tratamentos de fertilidade. Então, a idade já está mais avançada e aí
pode ter também uma gestação múltipla, então gêmeos, trigêmeos, que também são um fator de risco, né, para nascer prematuros aí. Então, com certeza, a idade das mães hoje tá aumentando mais. Também influencia. Olha, você comentou um outro ponto aí, me chamou a atenção, que foi a questão do perfil socioeconômico, né, e cultural ali. Uma mãezinha que não faz o pré-natal, por exemplo, pode aumentar esse risco de nascer prematuro, não acompanhar? Sim, porque o pré-natal ele é fundamental para prevenir a prematuridade. Então, se você começar o pré-natal logo no começo e for identificados alguns desses fatores que eu comentei, o médico, né, já pode estar fazendo intervenção e aí prevenindo um parto prematuro. Então, assim, é super importante que a mulher, né, assim que descubra a gestação, inicie um pré-natal e faça um pré-natal completo mesmo. Então, comparecer às consultas, fazer os exames, manter então um estilo de vida, né, bom, uma alimentação boa, seguir as orientações dos médicos, tá? A principal prevenção, assim, é um pré-natal mesmo bem feito. O estilo de vida também influencia muito, que você comentou aí. Se ela tem diabetes, pode acontecer também, né? Por isso tem que ter esse controle, uma atenção especial na gestação. Se a pessoa, por exemplo, fuma, isso também pode ser um fator de risco, doutora? Sim, porque o fumo, ele pode atrapalhar a nutrição pela placenta. Então, a placenta, ela não vai conseguir levar os nutrientes necessários para o bebê e, às vezes, a gente tem que intervir e, às vezes, realmente tirar o bebê antes do tempo, porque ele não está recebendo os nutrientes necessários. Então, ele pode atrapalhar muito, sim. Meu Deus. E uma vida saudável, né? Atualmente, a gente tem visto aí muitas influenciadoras também aderindo aí uma rotina muito saudável, praticando exercícios físicos. Isso é bom para a gestação. Sim, isso é bom, mas sempre com acompanhamento de especialistas, tá? Então, assim, sempre estar conversando com o médico, como é que tá os exercícios, a alimentação, tá? Sempre com acompanhamento especializado. E quando a gente fala de alimentação aí, o que é mais indicado, assim, pelo menos evitar, né, na gestação, doutora? Olha, a gente fala de evitar o álcool, né? E uma alimentação saudável. Então, assim, leguminosas, frutas, né? Uma alimentação diversificada, evitar embutidos, né? Evitar muito sal ou um ganho de peso, né? Alimentos que podem fazer a mãe ganhar muito peso também na gestação, açúcar. Bom. Você falou na questão aí, né, de controlar o peso. Qual que é a importância disso em relação à prematuridade, para evitá-la? Então, é porque o sobrepeso, a obesidade materna, ele é um fator de risco. Às vezes as mães podem desenvolver o diabetes e os bebês virem a sofrer depois com hipoglicemia, tá? Então, às vezes a mãe tem a diabetes ou desenvolve a diabetes na gestação e o bebê, a nascer, ele pode realmente nascer apresentando hipoglicemia. Pode ter problemas pulmonares e, nesse caso, às vezes, os bebês que são filhos de mãe diabética, que a gente chama, eles têm um problema com o surfactante pulmonar. Então, às vezes, eles têm uma dificuldade respiratória maior, tá? Então, assim, são diversos fatores mesmo, viu, Roberta? Às vezes bem extenso, bem extenso o tema, tem muita coisa que a gente tem que para conversar mesmo. Por isso a importância do pré-natal, porque também Sim. cada caso é um caso, né, doutora? Por exemplo, você comentou aí a questão de uma gestação gemelar. Sim. É muito mais complicada a gestação quando tem 2 aí ou mais. Sim, porque às vezes na gestação gemelar pode ter um crescimento um dos bebês não pode ter um crescimento adequado, né? A placenta de um pode não estar tão boa. Então, assim, é mais complicado mesmo. E às vezes os bebês vão nascer prematuros, né? Ou por fatores maternos ou por fatores dos bebês, tá? Uma coisa que está tendo muito agora, assim, com o aumento da pressão, né? Aumenta a pressão materna, casos de pré-eclâmpsia, eclâmpsia grave e às vezes precisa interromper a gestação mesmo antes do tempo. Então tem que ficar de olho e Tem que fazer ficar de olho, pré-natal. Isso. Obrigada, doutora, pela participação. Obrigada Foi um a você. prazer te receber. Obrigada.